Oi, gente, boa noite. Tô esperando o Olá. Rafa. Olá! E aí? Oi, tudo Tudo, bom, Rafael? Prazer te tudo, conhecer. tudo bem, Gabi? Prazer é meu, pô. Prazer estar aqui no Insta do IBPE com essa galera, enfim. Muito bom. Vamos bater um papo aí. Ah, incrível. É Bom, isso. vamos lá, né? Primeiro eu quero apresentar. Boa noite, eu sou a Gabriele Rocha, eu sou advogada e membro da comissão da Jovem Advocacia do IBPEA, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao Instituto pela oportunidade, né, de estar aqui fazendo essa live com o professor Rafael da Mota Mendonça. Ele é advogado, ele é sócio do escritório Antônio e Mota Mendonça, mestre, doutorando pela UERJ e membro fundador do IBPEA. Então, assim, queria falar um pouquinho, né, gente? Pode explicar um pouquinho como que é o Instituto, né? Ele tem uma sede no centro do Rio, ele tem como objetivo a circulação de experiências acumuladas entre os associados, né? Bem como uma análise assim, de mercado, tentando abraçar mesmo esse advogado autônomo, né, que está começando, e, enfim, ali ele busca um espaço onde ele possa se sentir melhor e tendo uma troca de experiências. E, bom, como você foi um membro fundador, né, do IBPE, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi a ideia, como surgiu, como é que você lida com o Instituto, enfim, queria um pouquinho assim da sua história. Obrigado, Gabi. Estou muito feliz de estar aqui participando contigo, né? O IBPE é um instituto, como você disse, eu tive o prazer aí de participar da fundação dele. Então, tenho muito carinho, assim, muito apreço, né, pelo instituto. Na verdade, vem de uma ideia do Tiago, né, do nosso presidente, que durante muito tempo sempre. O Tiago é muito inquieto, né, com tudo, e esse sempre foi uma Uhum. preocupação dele. De que forma o Tiagão aí, um beijo, meu presidente querido, meu amigo, Beijo, irmão. Thiago. E, na verdade, é a preocupação do Tiago de sempre refletir um pouco sobre o papel da advocacia na sociedade e, sobretudo, o papel dos pequenos e médios escritórios, tendo em vista o mercado da advocacia, especialmente no Rio de Janeiro, que é a nossa realidade, mas pensamento nacional, claro, o mercado da advocacia tomado em grande parte aí pelos grandes escritórios, pelas grandes bancas. Então a gente sempre conversou muito de que forma os pequenos escritórios, os médios escritórios e até os escritórios autônomos, os advogados autônomos, de que forma que eles poderiam se inserir nessa dinâmica e de que forma eles já estão inseridos nessa dinâmica, qual o papel nas demandas, nas principais demandas que envolvem a advocacia e tentar, porque a gente acha muita coisa sobre isso, né? Tentar racionalizar esse papel e operacionalizar também, principalmente os advogados autônomos, para terem uma maior inserção numa advocacia hoje, que é uma advocacia completamente diferente da que nós vimos na década passada. Assim. Eu e o Thiago, a gente tem. O Thiago fez graduação comigo, né? Foi na graduação que a gente se conheceu, e a gente tem aí já 15 anos de formado, e a advocacia, de quando a gente se formou para a advocacia de agora, é completamente diferente, né? Completamente diferente. Então, o IBPE é um espaço super, claro, democrático para a gente pensar o papel da advocacia hoje. A gente vive um momento de financiarização da vida, né? Enfim, tudo, a securitização tomou conta das relações sociais e a tecnologia, a mesma coisa. Então, acho que o IBPE é um espaço para a gente refletir um pouco qual a nossa inserção nessa nova dinâmica, né? Então, estou super feliz de fazer parte aí dessa estrutura, desse pensamento, na verdade, do desejo, né, enfim, de reunir todos os advogados do Rio de Janeiro e do Brasil nesse instituto para que cada um possa expor a sua ideia e de que forma a gente pode melhorar a atuação do advogado. Acho que a ideia é muito essa, viu, Gabi? Sim, sim. E assim, uma das vantagens de você se tornar associado seria participar do grupo do WhatsApp do IBPE, que a gente circula, né, teses do nosso dia a dia, como é que a gente atua, as nossas experiências. Então, com isso, a gente se sente mais assim, confiante mesmo, porque a própria faculdade ela não traz isso pra gente, né? Traz mais aquela forma assim. De matéria,
tributária, processual, agora a experiência mesmo diária do advogado, principalmente autônomo, ou então pequena banca, média, a gente se sente acolhido ali, né? Então, assim, a gente vai até disponibilizar depois no link da bio do Insta o preenchimento de um formulário para quem tiver interesse em conhecer melhor, né? Para poder se associar e também, futuramente, se tiver interesse, ser membro também de alguma comissão. Porque a gente tem seminários, a gente sempre busca ter essa troca para poder cada vez mais, né, ter o seu espaço. Isso aí. E Gabi, só complementando o que você disse, você tocou muito bem num ponto que tem tudo a ver com o IBPEA, né? E até mandar um abraço aí para o meu querido irmão também, Antônio Barça, que entrou. E o Antônio é muito inquieto com relação a isso, né? Ele sempre, durante a faculdade, ele dizia, olha, mas a gente não tem aqui uma disciplina que vai ensinar a fazer a gestão do escritório, não só a gestão administrativa e gestão financeira, como a gestão processual, especificamente, do escritório. Então, a gente não tem essa disciplina e é importante saber que os advogados, via de regra, aprendem isso na prática, né? Então, você vai ali e, às vezes, perdendo tempo com coisas muito indiretas do exercício da advocacia por conta desse problema da gestão. Então, é algo que a gente tinha que entrar na faculdade aprendendo, a gerir do ponto de vista administrativo, financeiro e também processual, para que a gente possa destinar toda a nossa força, né, todo o nosso intelecto para o que realmente interessa, que é a questão processual, melhor atender o nosso cliente. E além dessa disciplina de gestão que a gente não tem, não tem nenhuma referência na faculdade com relação a empreender na advocacia, né, que é uma outra discussão também capitaneada pelo IBPEA. A gente fala muito de empreendedorismo jurídico, eu não estou nem falando com relação a isso, né, empreendedorismo jurídico nessa perspectiva que hoje é muito badalada no mercado. Mas algo muito mais simples de entender a advocacia como um serviço que tem as suas especificidades, claro, mas como um produto que você vai oferecer para determinados nichos dentro da sua rede social. Então, se você parar para pensar, a gente não entende a advocacia como um serviço, como um produto que você vai oferecer e você tem que começar a refletir, a partir do momento que está atuando na advocacia, qual é o grupo, qual tipo de demanda que você quer atacar, qual tipo de demanda que você quer oferecer o seu serviço, enfim. E até com uma forma de você conseguir visualizar, tendo em vista alguns problemas, eu acho que a live de hoje tem muito a ver com isso, visualizar novos nichos de mercado, que você pode potencializar a sua advocacia e isso que o IBPEA tenta refletir com seus associados. A gente está vivendo aí um momento de pandemia, né? Um momento em que a Covid refletiu diretamente, impactou diretamente vários contratos, várias relações privadas, tanto no âmbito empresarial, no âmbito de consumo, como no âmbito civil. E tem aí um novo nicho para a advocacia, né? Enfim, de que forma a gente pode atuar com essas novas demandas que vão surgir nas mais diversas áreas com relação aos reflexos da nossa pandemia, né, Gabi? Acho que é isso. Sim, sem dúvida. Por isso que a gente queria muito a sua ajuda, né? Porque você, enfim, né? Principalmente em relação a mim, né? Você tem mais, assim, experiência. Então, eu queria muito saber como é que você está vendo esse novo mercado diante dessa crise? Porque dinheiro, né? O cliente, às vezes, está com um pouco de dificuldade de pagar honorários, enfim. Então, eu queria saber como que você está conseguindo administrar isso. Você está cobrando um prolabore, e o êxito também? Você está tentando, não sei, agir de alguma forma diferenciada, tentando entender também um pouco o lado social, né? A gente está vivendo em um período muito difícil. Então, assim, eu queria saber como é que você está conseguindo administrar em relação à cobrança dos clientes, também em relação aos contratos pendentes de honorários com os clientes, porque às vezes eles estão pagando parcelados, aí infelizmente não estão conseguindo pagar daquela forma pactuada no momento anterior. Então, assim, eu queria saber como que você está conseguindo administrar isso, também em relação aos contratos do próprio escritório, a mensalidade, o aluguel da sala, como é que você está conseguindo administrar isso, se você está usando, como muita gente está tentando renegociar, né, de alguma forma. Então, eu queria saber como é que você está fazendo para poder ajudar a gente, né, que está tenso como todo mundo, mas eu queria também saber a sua opinião. Tocou num ponto importante, porque a gente pode analisar essa pandemia sob duas perspectivas, né? A primeira perspectiva, enquanto empresário que somos, né? Empresário
entre aspas, né? A advocacia não é uma atividade empresarial, mas enquanto fornecedores de um determinado serviço, né? Então a gente tem vários contratos celebrados com a pessoa jurídica e escritório, não só contratos com clientes, mas também contratos com os nossos fornecedores, né? Então eu acho que a gente tem que olhar primeiro nessa perspectiva, enquanto advogados inseridos em algumas relações privadas e a forma como a gente tem que lidar com isso, e também com relação aos novos serviços que surgem em razão da pandemia, as novas formas que você tem para poder buscar cliente, enfim, até atuar, quais são as demandas principais que estão surgindo e tudo mais. Com relação aos fornecedores de um escritório de advocacia, por exemplo, meu escritório paga aluguel, meu escritório paga, enfim, tem funcionário, tudo isso, né? Eu acho que o principal foco são as pessoas. Eu acho que a gente tem que, no primeiro momento, tentar manter o máximo possível todos os funcionários empregados, né, associados ou empregados, para poder, enfim, todos passarmos por essa crise no momento mais leves, né, possíveis. Mas também, com relação ao que a gente tem que pagar de despesa, eu adoto exatamente o conselho que eu dou para meus clientes, né? Eu sou muito favorável a evitar o judiciário e buscar uma renegociação. O dever de renegociar é um dos pontos que a gente vai trabalhar hoje, né, que diz respeito à minha disciplina, que é o direito civil. É assim que eu venho tentando lidar com os meus fornecedores, né? Pra você ter uma ideia, Gabi, quando tudo isso começou, passado um mês, né, do isolamento, ali, finalizando o mês, eu mandei eu e meu sócio, a gente mandou um comunicado para o nosso locador, né, justamente explicando, olha, aí, vai ter algum tipo de diminuição no valor do aluguel, não vai? Como é que a gente pode compor com relação a esse momento difícil que está acontecendo? Porque os clientes, eles também pedem para diminuir o valor do prolabore, diminuir o valor dos honorários fixos que pagam, ou então suspender pagamento e voltar a pagar em momento posterior, o que eu acho que tem que ser compreensível. A gente não pode simplesmente parar de receber, claro, porque a gente tem uma estrutura para manter, mas a gente tem que, na verdade, também se adequar a essa nova realidade. E o locador, a gente conseguiu, só a título de exemplo, uma diminuição de 50% no valor do aluguel do escritório nesse período. E não foi uma suspensão para depois cobrança. Foi realmente, olha, vocês estão dispensados de pagamento de 50% durante o período do isolamento. Então, achei o comportamento do locador um comportamento que é justamente o que eu espero dos meus clientes, enfim, gostaria também de receber esse tratamento como recebi. A gente tem clientes, pessoas jurídicas do escritório, a partir do momento que o decreto do governo do estado entrou em vigor, um conselho natural, olha, você pode suspender o pagamento das contas de luz, das contas de água, durante esse período de pandemia, tentar fazer caixa com isso, pagar funcionário ao invés de pagar a concessionária, paga o funcionário e quando voltar, você volta a pagar a concessionária, parcelamento dos débitos, enfim. A gente tenta fazer mais ou menos isso, Gabi. A gente tem que tentar, né? Tem que tentar, Porque tem que tentar. assim, tem que tentar, porque não existe nenhuma lei que a pandemia não é uma carta branca para você, não tem o dinheiro, não tem como pagar. Não pode ser assim, né? Você tem que tentar realmente renegociar e se for o caso, tentar. Assim, eu acredito que a última opção seria procurar o Poder Judiciário, porque a gente está em tempos de todo mundo trabalhando de forma remota, então Isso. fica mais difícil, né? Exatamente, exatamente. Não, eu acho que a gente pode... Fala, Gabi, desculpa. Tá. Não, imagina, fica à vontade. Estou super à vontade. Eu queria também saber... a gente recebeu algumas perguntas, né, pelo Instagram. E também as pessoas indagaram assim, como já há precedente em relação aos descontos das mensalidades escolares, né? Claro que não é uma coisa assim, todo colégio pode dar o desconto, que vocês vão pagar menos 30, menos 20, não é assim. É uma coisa ainda de forma pessoal, né? Cada responsável pela criança, enfim, está entrando com ação e está tentando buscar algum auxílio nesse momento. Aí eu queria saber, em relação a isso, como que você faz para captar clientes? Porque, assim, você sabe, por exemplo, um amigo seu, fulano, tá? Tem um filho no colégio e, de fato, para ele vai ficar muito mais pesado ele ter que pagar. Vai ficar complicado ele pagar essa mensalidade de forma integral por conta que ele pode ter ficado desempregado ou qualquer outro motivo. Então, como que você faz para tentar captar cliente, assim, nesse sentido? Como é que você é visto? Conta seu segredo. Não, na verdade, assim, eu acho que o principal, né, é você informar, né? A informação, eu acho que é a base de tudo. Você tem que publicizar
as possibilidades que hoje o cliente tem. Só para você ter um exemplo, eu acho que as pessoas às vezes não têm acesso a essa informação. Eu acho que o nosso papel como advogado, claro, é informar para fazer um bem, né, para todos, mas também para poder captar a nossa clientela e mostrar para aquele possível cliente que há ali uma demanda e que ele pode, se quiser, exercer uma pretensão contra outro contratante, alguma coisa nesse sentido. Pra você ter uma ideia, a Lei de Liberdade Econômica, a 13.874 de 2019, super recente, alterou o Código Civil em diversos pontos, né? E um artigo super bacana que ela trouxe, que se tivesse mais maduro, já poderia estar sendo aplicado agora, mas foi muito recente, o artigo 421, letra A. Eu estou até com a redação aqui aberta, mas eu não vou ler para a gente não perder tempo. O 421, letra A, ele permite que os contratantes, no momento da celebração do contrato, eles façam uma alocação de riscos, né? Eles podem prever futuros riscos inerentes àquele contrato e, caso esses riscos venham a ocorrer, eles possam já alocar quem vai suportar aquele risco e de que forma aquele risco vai ser suportado. Imagina você celebrando um contrato de locação hoje e podendo constar lá uma cláusula, que eu tenho certeza agora vai ser uma cláusula padrão em todo contrato, dizendo o seguinte: olha, caso a gente passe por uma pandemia, caso a gente passe por uma situação de calamidade pública, de saúde pública, a gente tem que ficar em isolamento social, o valor do aluguel tem que ser reduzido em 30%. Isso é uma cláusula hoje completamente factível. E parece que a Lei de Liberdade Econômica estava adivinhando, né, o que a gente ia passar. Então é importante, como eu estou informando para todo mundo que está ouvindo a gente agora, se tem alguém aí que não sabia disso, olha como é que essa pessoa pode... Bom, vou celebrar um contrato daqui a um mês, vou procurar um advogado para poder fazer essa cláusula para mim de alocação de risco, como é que a gente pode viabilizar isso. Então acho que levar ao cliente a informação do que ele pode fazer é a melhor forma de você tentar publicizar e tentar angariar, não é isso ali, alguém para a sua advocacia. Isso é muito importante, é um artigo completamente adequado para a realidade que a gente está vivendo hoje. E assim, eu tenho conversado muito, né, usando as redes sociais, todo mundo está em isolamento, né? Então eu tenho usado as redes sociais o tempo inteiro para isso, para a gente perceber, e você falou muito bem, a pandemia em si não é um evento imprevisível que vai garantir em abstrato a revisão ou resolução de todo e qualquer contrato, né? Pelo contrário, a pandemia ela nem pode ser considerada um evento futuro e imprevisível que permite resolução ou revisão de contrato. O que a gente tem que observar são os reflexos da pandemia em cada caso concreto e a sua relevância para cada contrato específico, né? Você citou a questão das mensalidades escolares. Eu até fiz uma live sobre isso semana passada e eu tenho recebido muita pergunta realmente sobre isso. Imagina, temos um decreto estadual que determinou o fechamento de todo o ensino presencial no Rio de Janeiro. Imagina, o evento de força maior, futuro e imprevisível, que permite aos pais, né, enfim, ao aluno, pleitear algum tipo de redução no valor das mensalidades, não é a pandemia, mas sim o decreto que determinou o fechamento das escolas, porque eu contratei e estou pagando X por um ensino presencial. A partir do momento, seja lá por que motivo for, que você não está me entregando um ensino presencial, eu não vou pagar esse custo, que é um custo relacionado ao ensino presencial. Então, eu posso pleitear a revisão do valor da mensalidade. E cuidado, porque tem muito colégio, né, que também já me questionou o seguinte: mas o decreto de fechamento das escolas é uma razão, é um motivo de força maior. Eu, colégio, não estava preocupado, não estava contando com isso. Então, se o aluno quiser mover qualquer tipo de ação contra mim, eu vou alegar: olha, eu não tenho culpa do colégio estar fechado. É um decreto estadual em razão da pandemia. Então, não vem você querer reduzir mensalidade, não. Só que veja, a gente pode considerar, por exemplo, o fechamento presencial das escolas como uma força maior para fins de excludente de responsabilidade civil. Se eu quiser mover uma ação contra a escola dizendo: eu quero indenização porque eu não estou tendo ensino presencial, aí a escola rompe a causalidade alegando: é motivo de força maior. Beleza, para fins indenizatórios, isso serve muito bem. Agora, não para fins de revisão do valor da mensalidade. Olha, eu não estou querendo romper o contrato, não estou querendo indenização, não estou querendo nada. Eu só quero reduzir o valor da mensalidade. E a gente tem visto que quem está entrando com ação está conseguindo. Quem está entrando com ação está conseguindo reduzir o valor da mensalidade.
E a gente entra num outro problema, que é uma omissão muito forte do nosso legislativo. A gente tem um projeto de lei 1179 de 2020, que fala sobre um regime emergencial e transitório de tutela das relações privadas, direito privado, que é omisso com relação a percentual de mensalidade, é omisso com relação a percentuais de locação, mas é um decreto que vai regular tantos outros contratos, que já podia estar em vigor, mas está há 15 dias para ser, já foi votado no Senado, está há 15 dias para ser votado na Câmara, e não é votado e poderia solucionar uma série de problemas. Então, acho que a ausência de regulamentação acaba fazendo com que você vá ao judiciário e obtenha decisões muitas vezes conflitantes. Por que um aluno consegue 30%, outro aluno consegue 50%, outro aluno consegue 20%, enfim. É um problemão, né? Um problemão. Então, o primeiro recado é esse, né? Enfim, a pandemia, como você disse, não é uma carta branca para sair revisando o contrato. Pelo contrário, a gente tem que observar sempre os reflexos da pandemia em concreto e observar que motivo de força maior é excludente de responsabilidade civil. O que a gente quer aqui é revisão contratual, que é muito diferente, tá? Que é muito diferente. Beleza, Gabi? Entendi, beleza. Posso continuar falando aqui, porque tem um monte de coisa para falar, você que sabe. Sim, eu quero saber também em relação ao contrato de locação residencial, beleza. Se há queria que você explicasse em relação aos contratos residenciais e comerciais, tem alguma especificidade que você queira esclarecer para a gente? Maravilha, sim, maravilha. Porque eu acho que a gente tem que pensar em alguns institutos, dar uma clareada assim, com relação a eles, né? Por exemplo, uma locação residencial, né? A gente não pode... tem um instituto no direito civil que é muito badalado, né? Que é a ruína do devedor, não é isso? Enfim, a causa de ruína, a ruína, né? Enfim, já é quase que uma terminologia jurídica. Então, vejam, a ruína do devedor, o decréscimo patrimonial do devedor, seja lá por que motivo for, não é uma razão que o permite resolver contrato, extinguir contrato. Beleza? Então, imagina uma relação de locação residencial em que o locatário ele é demitido por conta da Covid ou por conta lá do que for. Se ele é demitido, ele pode reduzir o valor do aluguel? Ele pode simplesmente deixar de pagar o aluguel? Não. Se ele deixa de pagar, está inadimplente. Ponto. Beleza? Está inadimplente e vai ser cobrado tanto com relação ao aluguel quanto em relação às multas. Beleza? Esse é um ponto. Agora, contando com isso, com a ruína do devedor, com o decréscimo patrimonial do devedor, que o artigo 4º da Lei de Locações permite ao locatário, a qualquer tempo, mesmo que no vigor do contrato, entregar o imóvel. O locatário pode entregar o imóvel, vai pagar uma multa. Se essa multa não for estipulada no contrato, a gente vai ter que fazer um arbitramento judicial dela. E é um outro problema, Gabi, porque normalmente as partes não convencionam essa multa. É impressionante, é impressionante. Se essa multa fosse previamente convencionada, porque a Lei de Locações ela deixa a multa na entrega do imóvel pelo locatário no vigor do contrato, a Lei de Locações deixa isso muito em aberto. A multa é um percentual dos aluguéis vincendos, né, do que ainda falta da locação. Então, claro que não pode ser 100% do que falta da locação, senão você paga o contrato inteiro, né, enfim, é mais fácil ficar no imóvel. Mas um percentual razoável do que faltava de aluguel. Então, as partes não convencionam essa multa. Então, a gente vai ao judiciário o tempo inteiro para isso. Tanto que na assessoria pré-litigiosa, né, enfim, quando você está ali fazendo um consultivo, fazendo um contrato de locação, a primeira coisa que eu pergunto, a primeira coisa que eu coloco. É super importante. Locatário, foi demitido, está sem grana, em razão do Covid, do que for, ao invés de ficar acumulando dívida, entrega o imóvel. Ah, mas não vai ter para onde ir, onde morar. Claro, é um outro problema, né? Enfim, é um outro problema. Estou falando do ponto de vista muito frio, do ponto de vista jurídico, ele pode entregar o imóvel e pagar uma multa, beleza? Pagar uma multa. Agora, eu não consigo vislumbrar o locatário reduzindo o valor do aluguel numa locação residencial. A não ser, né, a gente pode pensar aqui em usar o instituto da frustração do fim do contrato. Frustração do fim do contrato é um instituto admitido pela doutrina, está no enunciado para a galera que quiser consultar 166 do Conselho da Justiça Federal, e a frustração pelo fim do contrato admite a extinção contratual porque a sua causa não existe mais. A causa do contrato não existe mais. Imagina, eu aluguei um imóvel residencial,
para fazer um curso de extensão de 3 meses, fiz uma locação por temporada, fazer um curso de extensão em determinada faculdade aqui no Rio. Eu moro no interior. E esse curso foi suspenso por conta do Covid. Olha, a causa do contrato, ela não existe mais. A causa do contrato não é só a minha moradia. A causa do contrato é morar ali, porque é perto do curso que eu vou fazer. Aí eu consigo vislumbrar um locatário entregando o imóvel sem pagar multa. E esse é um instituto que deveria ser utilizado por muita gente, não só na locação residencial, mas também na locação empresarial, beleza? Às vezes, o decréscimo patrimonial do locatário existe, mas o que vai justificar a entrega do imóvel é a causa do contrato não existir mais. Isso é muito importante, beleza? A causa do contrato não existir mais. Agora, Gabi, na locação empresarial, o papo é outro, né? O papo é completamente outro. Porque na locação empresarial, o aluguel é para o locatário exercer algum tipo de atividade econômica. E essa atividade econômica, muitas vezes, ela é restringida em razão dos reflexos da pandemia, e é o que acontece de forma muito clara com shopping center. Né? Com shopping center. Imagina, eu aluguei uma loja num shopping center e o decreto estadual simplesmente determinou o fechamento do shopping. Aí eu estou lá pagando um dinheirão, que aluguel em shopping a gente sabe que é caríssimo, né? Eu pago um dinheirão de locação e não posso usar a loja. Eu posso extinguir o contrato, resolver o contrato de locação? Depende. Se eu resolvo o contrato de locação, acredito que o locatário tem que pagar uma multa. Mas pedir uma adequação no valor dos aluguéis, eu acho completamente factível. Porque, inclusive, é obrigação do locador permitir que o locatário exerça da forma mais ampla possível a posse sobre aquele determinado bem. Se o locatário não está exercendo da forma mais ampla possível a posse sobre o bem porque o shopping está fechado, se o locatário resolve mover uma ação indenizatória em face do locador, fortuito, força maior, rompe causalidade, não tem dever de indenizar. Mas não é isso que o locatário quer. O locatário quer apenas a revisão do valor da mensalidade, dos aluguéis. Isso é permitido? Eu acho que ele consegue. E eu tenho visto os locatários em locações empresariais conseguirem a redução dos aluguéis. Por uma razão muito simples. O contrato ele desequilibrou. Eu só estou pagando 100 mil de aluguel numa loja para eu poder atingir, exercer a minha atividade econômica. A partir do momento que eu não posso, eu vou reduzir esse valor. Não parar de pagar, porque eu estou usando ali como depósito para o meu estoque, querendo ou não, a loja ainda está lá, quando retomar eu vou poder usar, mas a redução do valor do aluguel acho plenamente factível. E seria o adequado até que as associações de lojistas entrassem com essas ações para poder padronizar a redução no percentual. A gente tem um shopping center famoso em São Paulo que a Associação de Lojistas entrou com essa ação e conseguiu a redução de 30% do valor desses aluguéis. Então, assim, a meu ver, é muito melhor do que cada um ficar entrando com uma ação. Igual colégio. Cada aluno fica entrando com uma ação e aí, lá o caso do Santo Agostinho, né, que foi o caso mais famoso agora. Imagina, a gente tem lá 3 alunos do Santo Agostinho pagando 30% a menos, pô, de mensalidade. Todos os outros pagando o valor cheio. Como é que a gente resolve isso? Uma situação completamente inadmissível. Então, se a associação de pais movesse uma ação só, a gente está falando de um direito individual homogêneo, enfim, é um direito que atingiria a todos, então não veria problema nenhum. Beleza, Gabi? Beleza. É isso. Eu só queria mandar um abraço para o César Brito, que está aí na live. Ele é ex-presidente da OAB Nacional. Ele passou rapidinho aqui, eu fico prestando atenção. Aí queria só mandar um abraço. Salve, César. Ele, é isso aí. agradecer por estar aqui prestigiando a gente nessa live. E também tem uma pergunta aqui, que é assim, quais são os outros nichos de renegociação contratual você identificou para fazer prospecção de outros clientes? Isso, né? Eu acho que a gente tem que explorar muito, né? Porque a gente pode ser criativo, eu estou falando de frustração do fim do contrato, ruína do devedor e tudo, mas a gente não pode esquecer da boa-fé objetiva, né? E aí a boa-fé hoje ela tem que ser utilizada tanto na sua função interpretativa, como na sua função de dever jurídico. Na função interpretativa tem um parágrafo que eu gosto muito, o parágrafo 1º do artigo 113, no seu inciso 5º, ele diz assim, ó, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, aí olha o inciso 5º, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida
inferida das demais disposições do negócio no momento da celebração do contrato. Então, imagina, qual seria a negociação que nós faríamos, Gabi, se estivéssemos alugando um imóvel hoje, né? Nesse momento de pandemia? O papo seria outro. Então, imagina, se eu celebro um contrato hoje, beleza? E lá na frente, ocorre uma situação como a qual nós estamos vivendo hoje, é lógico que eu tenho que interpretar as cláusulas contratuais levando em conta como aquele contrato deveria ser negociado no momento de sua celebração. Então, as partes devem levar em conta a interpretação pautada na boa-fé, e a gente não pode esquecer que o bem jurídico tutelado pela boa-fé objetiva é a legítima expectativa, né? Qual é a legítima expectativa que eu tenho do meu locador nesse momento, da minha escola nesse momento? Esse é um grande ponto. E mais, a boa-fé na perspectiva de dever jurídico, né, do 422. Um dos principais deveres jurídicos, e hoje super na moda, é o dever jurídico de renegociação, beleza? Dever jurídico de renegociar. Imagina, eu não estou dizendo, Gabi, se a gente considera que a renegociação é um dever jurídico, eu não acho que eu tenha que contar com a boa vontade do outro contratante em sentar para renegociar. Se é um dever jurídico e ele não renegocia, ele está inadimplente. Dever jurídico descumprido e inadimplemento gera pretensão contra ele. Então a gente tem que entender a boa-fé na sua função de impor deveres anexos, a renegociação no bojo desses contratos. Então você falou sobre prospecção. Eu acho que a maior prospecção que a gente pode fazer hoje é passar para esses possíveis clientes que há um dever jurídico de renegociação. Não é simplesmente dizer, olha, o meu locador está irredutível, eu não quer conversar. Ah, a minha escola está irredutível, eu não quero conversar. Não é isso. Não é isso, né? Ele tem o dever jurídico de renegociar. E se ele não renegocia, eu vou ao judiciário. Eu vou ao judiciário e digo, descumpriu um dever jurídico. Está inadimplente nessa relação contratual. E eu quero a tutela específica da obrigação, eu quero a redução do valor da minha prestação. Então a renegociação passa a ser um dever. Até porque, Gabi, além da boa-fé e o seu dever de renegociação, a gente tem como um princípio autônomo o princípio do equilíbrio contratual. Então, o contrato ele tem que ser equilibrado tanto no momento de sua formação quanto no período de sua execução. Então, caso por alguma razão qualquer ele fique desequilibrado, a outra parte pode, alegando o princípio do equilíbrio, que é um princípio autônomo, pleitear a readequação do contrato no judiciário. Mas o ideal é que isso tudo seja feito fora do judiciário, renegociação das partes, né, Gabi? Acho que é o melhor. Beleza? Ah, sim, sem dúvidas. Porque, na verdade, até para o advogado mesmo, ele tentar resolver, ele pode intermediar essa renegociação, não deixar só entre as partes. Porque, assim, eu como contratado, né, eles podem, entre eles, tentar uma renegociação. Porém, o advogado também pode entrar nesse momento, entendeu? Talvez ele consiga esclarecer que é melhor do que entrar com uma demanda judicial. Enfim, ele intermediar aquele momento. E dali ele conseguir também ter uns honorários, ele pode cobrar também um valor, né? Eu digo assim, no sentido, né, para a gente tentar, o advogado tentar buscar algum meio para ele poder faturar. Então, assim, porque é difícil. Você, olha, desculpa se interromper, mas vem à minha cabeça agora isso. Porque teve um cliente que estava conversando comigo, aí eu fui cobrar os honorários e falou assim, pô, cara, mas se eu for te pagar isso de honorários, eu continuo pagando o valor cheio do negócio, né? Falei, complicado, né? É complicado. Como é que a gente tenta compor parcela, isso? A gente tem que buscar alternativas, porque assim, tá todo mundo nesse cenário, né? E o nosso trabalho é como uma consulta médica, como uma consulta ao dentista. Então, assim, às vezes, claro que a pessoa, quero tirar uma dúvida, né? Se é uma coisa que o advogado está precisando buscar conhecimento, se aprofundar naquele assunto, analisar o caso, não é uma dúvida, é uma consulta. Então, é claro que nesse momento ele não precisa cobrar um valor, né? Sei lá, que seria comum em outros momentos, ele pode arrumar uma outra forma, parcelando, enfim, entendeu? Ele buscando alguma alternativa. Isso, Gabi, concordo. É assim, não tem jeito. O que eu posso mais perguntar para você? Eu tenho coisas para falar também. Deixa eu falar, então. Quando você vê, vai aí, eu tem outras coisas para ficar
Então, o que não falta coisa para falar, enquanto você vê as perguntas aí. Primeiro, estou vendo muita gente querida aí entrando, a Bruna, a Carol, que foram minhas alunas, e outras tantas. Enfim, muito prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande para todos, tá? Que estão aí. Vou deixar meu Instagram aqui para quem não me segue lá ainda. Eu sempre estou postando notícia, comentário, enfim, principalmente nesse período de pandemia, o que não falta, né? Enfim, é notícia sobre isso. É prof.Rafael Mendonça, né? Sem o C cedilha, prof.Rafael Mendonça. Segue lá, a gente... Estou super à disposição para qualquer esclarecimento, para a gente continuar esse bate-papo. E eu queria só chamar a atenção da galera, dos advogados, para poder captar dois institutos importantes que a gente pouco usa, né? Primeiro, o artigo 413 do Código Civil, que permite ao juiz reduzir o valor da cláusula penal dependendo da situação concreta. Então é aquilo, às vezes... A ruína do devedor, em razão da pandemia, não permite que ele consiga cumprir mais aquele contrato. E ele vai resolver o contrato e vai ter que pagar uma multa. Só que o 413 do Código Civil permite a redução do valor dessa cláusula penal. O juiz deve fazer isso, inclusive, dependendo da situação concreta. Eu acho que situação concreta melhor do que essa, né, para o judiciário reduzir o valor de uma multa, não existe. E um outro instituto que eu tenho chamado muito a atenção é a nossa exceção de inseguridade, beleza? Exceção de inseguridade que está lá no artigo 477. E aí, a gente tem que, como advogado, sempre olhar os dois lados, né? Porque como a gente está falando aqui de captação, batendo esse papo, a gente pode estar captando tanto do lado do credor, quanto do lado do devedor, né? A exceção de inseguridade permite, que está no 477 do Código Civil, permite ao credor tomar medidas em face do devedor diante de uma inequívoca diminuição patrimonial do devedor. Se em razão de uma comprovada diminuição patrimonial do devedor, eu, credor, eu já vejo que ele vai ficar inadimplente diante desse seu empobrecimento, eu, credor, já posso me recusar a cumprir com a minha parte no contrato. Imagina? Eu posso me recusar a cumprir com a minha parte no contrato em razão da exceção de inseguridade. Então, às vezes, e aí já me questionaram isso também, a gente fica falando tanto do locatário, mas imagina, o locador, às vezes, é uma pessoa também que depende do aluguel para viver. E aí você vai agora dar uma tese para o locatário não pagar o aluguel, mas é aquele locador, né? Então, o credor ele também está resguardado com exceção de inseguridade, é um instituto pouco utilizado, que eu acho que a gente podia dar mais fôlego para uma preservação do credor, que às vezes tem naquele contrato a sua própria subsistência. Então, acho importantíssimo a gente também utilizar, viu, Gabi? Valeu, Thiago. Botou meu Insta aí, ó. Valeu, galera. Segue lá. Para facilitar. Isso, para facilitar. Obrigado. Isso aí, Marisol. Tudo bem? Importante abordar os dois lados. Concordo plenamente. Assim, concordo plenamente. Vai lá, Gabi. Alguma dúvida aí específica ou continuo falando? Tem dúvida? Então manda ver. As pessoas querem saber as novas formas de receita, para poder a gente conseguir, né? Conseguir, assim, por exemplo, a gente pode fazer o quê? Dar uma olhadinha lá nos nossos processos, se a gente pode, né, tentar adiantar para poder expedir o mandado de pagamento, porque a OAB já conseguiu esse convênio, né, com o banco. Você acessa o portal, você faz o cadastro, a partir dali os valores vão ser creditados diretamente na sua conta, você não precisa ir até o banco para poder receber o valor. Então, assim, dá uma olhadinha nos seus... Opa! Dá uma olhadinha nos seus processos, vê se tem como você adiantar algum andamento, né? Agora, a forma de captação de clientes, que aí, nesse momento, seria uma coisa, assim, em relação à cobrança de honorários, que a gente está acostumado, eu sei que ficaria um pouco mais complicado. Por isso que a gente está querendo saber de você isso, entendeu? Se você montou alguma estratégia, assim, para você poder movimentar a sua... Eu coloquei no escritório, né? Eu coloquei no site do escritório, né? A gente a gente tem um WhatsApp do escritório, e colocamos lá que o atendimento ele não parou, ele só está sendo feito de forma online. Eu acho que é importante todos os advogados, todos os escritórios colocarem em todas as suas redes sociais que o escritório não parou de funcionar, né? A gente está fazendo atendimentos via meio eletrônico, e aí é super fácil a gente fazer isso, a gente não precisa pagar nenhum aplicativo para isso, né? A gente consegue fazer pelo próprio WhatsApp, enfim, usando
toma bem tranquilo. Eu tenho usado um aplicativo bem legal, o Zoom, né? E até para reuniões de até 1 hora, ele é gratuito. Então, 40 minutos, 1 hora, ele é gratuito. Ele grava a reunião também, depois você pode mandar para o cliente, às vezes uma consulta. Então, eu acho que a gente não pode, a gente tem que mostrar que não paramos, e realmente não paramos. Agora, segunda-feira, com os prazos processuais voltando, então nem se fala, né? Mas é importante a gente continuar atendendo, porque é justamente dessas consultas que as ações, elas vêm surgindo. Eu tenho usado muito as redes sociais para publicizar as teses, para poder, de alguma forma, mostrar que pessoas que estão numa situação específica, elas podem sim, elas têm uma pretensão contra o seu outro contratante. Então, usar as redes sociais para poder passar as teses para as pessoas. E mais ainda, no próprio site do escritório, no Insta do escritório, no Facebook do escritório, enfim, postar qual o WhatsApp que o cliente querendo tem para poder te procurar. Você não deixar de atendê-lo, fazer o atendimento virtual normalmente. Então, eu acho que hoje a gente tem que usar... aliás, né, Gabi? Não, deixa eu só concluir. A gente tem que usar, na verdade, os meios eletrônicos para poder publicizar as teses e mostrar que o escritório está funcionando. Mas eu acho que a gente vai até se surpreender um pouco, acho que quando tudo isso acabar, o isolamento acabar, o quanto a gente pode realmente, acho que potencializou, estava vendo uma entrevista de um especialista sobre direito digital, enfim, sobre os avanços da tecnologia, e aí eu acho que a gente estava demorando para entrar nessa... A gente entrou devagar, né, nesse momento da tecnologia no direito, embora muitos escritórios já adotem até, enfim, os robôs e tal, mas não é disso que eu estou falando do contato com o cliente, né, da forma de você contactar o cliente. Então, acho que a tecnologia, para você ter esse contato, chegou com tudo de maneira forçada mesmo, né? Enfim, a gente vai acabar se adaptando a isso, e eu acho que no período pós-isolamento isso vai ser uma coisa normal. As lives, né? Ninguém aguenta quantas lives não tem por dia, né? É muito. Bom Falta que vocês de estão aí. conteúdo. Então, é por falta de conteúdo. Eu acho que isso não vai acabar quando o isolamento passar. Eu acho que vai ser uma coisa rotineira agora, né? Os aplicativos de reunião online. Eu tenho dado aula na faculdade por um aplicativo, enfim, que a faculdade contratou. Aula ao vivo, no horário da aula, inclusive dou aula agora às 7 horas. E tem dado super certo, assim. Eu tenho encontrado os alunos nos horários das aulas, enfim, todo mundo lá presente, faz um grande fórum, né? E sem falar também das palestras, assim, né? As palestras que hoje podem ser dadas alcançando 2, 3 mil pessoas, enfim, você não precisa mais, de alguma forma, estar ali restrito a um auditório de 100 pessoas. A gente pode fazer um seminário online, como está acontecendo. Acho que isso tudo, essas discussões, aceleraram um pouco um processo que, a meu ver, é inevitável, né? É verdade. E, doutor Rafael, tem mais uma pergunta aqui. Você está tendo facilidade de cobrança de consultas online? Ou acha que ainda está tendo resistência de alguns clientes? Eu acho que está tendo... esse momento. Está tendo resistência, sabe por quê? Porque o cliente acha que é uma ligação telefônica, né? Eu estou no telefone ali, se você está na mesa de reunião do escritório, dando um cafezinho, aí é atendimento. Mas ficar 1 hora no telefone não é atendimento, né? Então, assim, não, acho que a gente... É disso, eu acho que essa cultura vai mudar agora de modo forçado, né? A gente estava tentando mudar essa cultura e todo mundo estava resistindo. Agora não, agora não. Os clientes, eles têm insistido muito em falar pelo telefone, até quem não é cliente. Quem já é cliente, você tem que dar ali um suporte, claro, mas quem não é cliente tem insistido, não, é só uma ligação rápida, eu só quero tirar uma duvidazinha, isso é consulta, pô. Aí você tem que ter realmente uma postura firme, e aí eu acho que isso é bacana até para mostrar a unidade da advocacia, né? Porque se alguém não estiver fazendo, quebra um pouco, né, o que a gente pretende. Então, mostrar que isso é uma consulta como outra qualquer e que a gente tem que ser remunerado por isso. A gente tem adotado até no escritório uma diminuição do valor da consulta. A gente diminuiu em 30% o valor da consulta para poder as pessoas começarem a entender um valor um valor mais acessível de consulta, para começar pelo menos a entender que aquilo ali é um trabalho também que tem que ser remunerado. Não é porque a gente está no meio telemático aí. Queria mandar aqui um abraço especial para o meu querido amigo Júlio Marchetti. Quanto tempo, meu camarada! Um beijo, viu? Que saudade de você, pô, meu amigo querido, que eu não vejo já, acho que tem uns 2 anos. E, ó, estando no Rio, não deixa de me procurar, viu? Beijo, Júlio. Saudade de você, viu, cara? Valeu aí mesmo. Vai lá, Gabi, mais perguntas? Como é que tá aí? Vamos lá.
Hum, Saudade também, Julião. Grande Marquete. Esses amigos que a aula me deu, que são queridos, e a gente acaba que não se fala tanto por conta dessa vida corrida, viu? Tá muito legal te ver aí, Marquete. é Saudade também, verdade. cara. Isso. E eu acho que a gente pode, assim, enquanto você vai pesquisando aí, estabelecer alguns Uhum. critérios aqui, né? A gente tem que entender uma coisa que a gente tem falado pouco da figura da responsabilidade civil mesmo, do inadimplemento, né? Vamos lembrar, galera, já que a gente tem esse tempinho aí, o inadimplemento absoluto e relativo, né, nas relações contratuais. Lembrando que o inadimplemento absoluto, quando o credor não tem mais interesse no cumprimento da obrigação, e o relativo, quando ele ainda tem interesse nesse cumprimento. E vamos tentar jogar a Covid aqui para isso, né? Imagina se você, Gabi, é contratada aí para fazer uma determinada audiência que vai ocorrer por um meio virtual, te pagam os honorários adiantados e você é acometida pela Covid, né? E a audiência não é adiada, você não faz a audiência, o seu cliente perde o processo e quer botar nas suas costas, né? Enfim, ó, você não fez a audiência, então eu perdi a ação. Trata-se de um inadimplemento absoluto, porque não há mais razão de ser, não é? Aquela participação sua em audiência, já que a audiência já passou, resta ao seu cliente exigir perdas e danos. Só que nesse caso, aí sim a gente pode usar a pandemia como uma questão de força maior para excludente de responsabilidade civil desse advogado, né? Uma possibilidade também, enfim, de pessoas estarem passando por isso, não sei a realidade de cada um. Beleza, Gabi? Beleza. Ah, a gente já está encerrando. Peraí. Ainda tem mais um pouquinho. Ah, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? A gente nem começou falando sobre isso. Na Ah, advocacia, a gente quer na saber um pouco advocacia. dessa história, Na como é verdade, que... eu comecei a advogar logo que me formei, né, no primeiro ano de formado, por influência aí do meu querido, grande primeiro sócio, né, que foi o Antônio Barça, que está aí comigo. A gente foi sócio durante anos aí. Quem realmente eu devo muito por estar advogando até hoje, devo a ele, e é minha referência aí de advogado, é o Antônio, o Thiago também, enfim, esses caras que eu amo e são referência também profissionais aí para mim. Então, eu comecei a advogar logo no primeiro ano de faculdade. Tive uma dificuldade maior do que todo mundo, o Antônio sabe disso, porque a gente montou um escritório e começou do zero a trabalhar, né? O Antônio ele já tinha uma certa experiência com a advocacia, que foi muito importante para passar essa experiência para a gente, né? Mas a gente não entrou numa estrutura que já estava pronta, num escritório que já estava rodando, que eu acho que quando isso acontece, é até muito fácil, né? Para a Uhum, gente se inserir e saber, né? Lidar ali com os procedimentos de gestão que necessariamente a gente vai ter que aprender a fazer, né? Então foi desafiador, assim, foi desafiador. E desde então, isso já tem 15 anos, eu não parei de advogar, desde sempre advogando. E também, eu, logo que me formei, 2 anos depois, já tive a oportunidade de começar a dar aula, né? Dar aula em graduação. Eu dei aula durante 10 anos no IBMEC. Hoje eu sou professor de Direito Civil da PUC, né? Depois de 10 anos eu fui para a PUC, já estou lá há quase 4 anos, né? São aí já 15 anos, 14 anos de advocacia, de sala de aula. E também, desde sempre, dou aula em curso preparatório para a OAB e para concursos públicos em geral, né? Nas escolas oficiais aqui do Rio, na EMERGE, na FESUDEPERJ, na FEMPERJ, e em cursos privados também, né? Tenho muita afinidade com o curso Fórum, enfim, estou no curso Fórum já há quase 10 anos e dou aula lá em todas as turmas e em outros cursos também, beleza? Então a minha atividade da advocacia se confunde muito com a sala de aula, né? O que é maravilhoso, porque eu uhum. levo o tempo inteiro a experiência da advocacia para a sala de aula e também tento levar as teses, né, numa atuação mais acadêmica, numa construção mais acadêmica, para a minha advocacia, né? O que o judiciário tem um pouco de resistência, mas a gente está ali firme para poder tentar implementar algo novo, né? Enfim, é isso, Gabi. Minha Travou um curta pouquinho para mim. história. Vocês estão me ouvindo? Travou um pouquinho aqui. Eu tô te Ai, ouvindo que bem. bom. Adorei saber. Olha aí, tio, Tá Zé ouvindo bem? Roberto aí também, Deu foi meu uma aluno. travadinha aqui, mas eu acho que vocês estão ouvindo bem. Então, assim, para a Isso. gente, né, encerrar, queria saber é, qual, assim, conselho que você dá, sei lá, para as pessoas, para os, né, jovens advogados, né, digamos assim, que estão começando, não precisa ser jovens advogados, são advogados que estão começando mesmo a empreender, a atuar como autônomo, que, sei lá, né, acabaram abandonando outras áreas da advocacia, como advogado associado, advogado empregado, né? Então, assim, agora ele está buscando uma outra área, ele está
correndo atrás de uma forma autônoma. Claro, eu entendo que seja imprescindível você estar ao lado de pessoas, né, que são mais experientes, que possam esclarecer para você, te dar, né, poxa, algumas dicas e cursos, enfim, né? Então, eu queria, assim, algum conselho seu em relação a isso. É difícil, né, Gabi? Queria mandar um abração para o Zé Roberto, aí, que foi meu aluno há anos atrás, está aparecendo aí para dar um oi. E aí, Zé, apareça mais. Para a querida Paula Moura, que é professora lá da PUC também, quem eu tive há muito tempo que a gente não se vê, mas eu tenho um carinho enorme, viu, Paula? Um beijo, que a gente volte logo para as aulas presenciais lá na PUC, volte a se encontrar. Muito bom te ver por aqui. Eu tenho te acompanhado também no seu excelente trabalho aí nas redes sociais, viu? Um beijo grande para você, Paula. E, Gabi, eu acho que o meu principal conselho, né? Primeiro, o conselho que eu sempre dou é estuda muito, né? Assim, porque realmente não é fácil exercer a advocacia. Segundo, tem uma preocupação muito grande com a gestão, que é uma das bandeiras do IBPEA, né? Eu acho que esse instituto nasceu por conta da dificuldade do advogado em fazer a gestão. Então, tem de ser a Paula foi palestrante nos 2 seminários. Ô, Paula, a gente não se encontrou. Que pena, que pena. Muito bem. Paula é maravilhosa. Gente, eu que se preocupe, né, com a gestão, não só na perspectiva da gestão processual, mas da gestão financeira e também na gestão administrativa. Então, tem que ser um advogado completo nesse sentido. Tem que saber fazer a gestão. E hoje a gente tem caminhos para trabalhar isso, para estudar isso. Inclusive, o IBPEA, ele faz a qualificação dos advogados na gestão dos escritórios de advocacia. Então, estudar muito, fazer uma boa gestão do escritório para você poder destinar os seus esforços para o que mais importa, que é na captação do seu cliente, numa advocacia qualificada para esse cliente e, sobretudo, né, enfim, uma advocacia que seja referência naquela área de atuação que você escolheu, que é a minha última dica, né? Eu acho que a gente tem que buscar um nicho de atuação específico. Eu acho que isso faz uma diferença enorme na nossa advocacia, né? A advocacia está cada vez mais complexa, a legislação está cada vez mais complexa. Eu acho que as relações humanas, né, estão cada vez mais complexas. Então, eu acho que se a gente quiser abraçar o mundo na advocacia, em algum momento vai dar errado. Então, eu acho que a gente tem que realmente tentar atuar cada vez mais em nichos específicos. Então, escolha o seu nicho de atuação, no nome da advocacia, se qualifique muito nesse nicho, que os clientes vão aparecer naturalmente. Então, estudo, fazendo uma boa gestão, escolhendo uma área de atuação. Eu acho que, enfim, sucesso. E é muito difícil, né, Gabi? Você sabe disso. A advocacia é muito difícil, né? É muito difícil. Sem dúvida. Mas é isso. Espero que eu tenha ajudado. Com certeza, professor. Poxa, muito obrigada, tá? Pela sua participação aqui, pelo Instituto. Queria agradecer ao presidente, Tiago, tá? A todo mundo da comissão, que a gente está, assim, com vários projetos de e-book, de aulas, de podcast. A gente está muito animado mesmo em querer movimentar mesmo, né? Essa galera que fica achando que, desanimado. Não, gente, tem muita gente que está conseguindo sim, entendeu? Lógico que a pandemia traz, né? A gente tem que ter uma inteligência emocional também. A pandemia, para algumas pessoas, está sendo muito difícil, mas, assim, tentar administrar tudo isso e, se vocês quiserem, né, conhecer o Instituto, acho que vocês vão se sentir acolhidos como eu me senti, entendeu? Como eu me sinto, e eu vejo lá uma forma de interação, de troca de experiência mesmo, então você fica assim, nossa, então é possível por esse lado, entendeu? Enfim, queria agradecer também à comissão que eu faço parte, um beijo à Marisol, à Jéssica, a Glaucia, o Ítalo, ao Thiago, a todo mundo. Muito obrigada, professor. Espero que você tenha gostado, né? Disponibilizou do seu tempo, que você vai dar aula agora que você falou, eu lembro. Então tá, muitíssimo obrigada, tá? Espero que a gente possa fazer mais lives, então. Tá bom? Eu estou à disposição. Obrigada. Eu sou, enfim, um carinho enorme pelo Instituto, do qual faço parte também. Obrigado, tá, Gabi? Obrigado ao nosso presidente, Thiago, a todos que participaram dessa live. Beijo grande. Sigam lá no Instagram, prof.rafaelmendonça. Até a próxima. Tchau, gente. Aí, até a próxima. Um beijo. Obrigada. Valeu, beijo. Valeu.